É inevitável, em face à situação que nós estamos a viver, de falarmos dela. O pastor já falou, a situação do IVA, e nós, apesar de estarmos longe, de não termos as bombas aqui no nosso quintal, nós vamos acabar, e já estamos também a sofrer as consequências deste conflito, de mais um conflito que existe no mundo. Já estamos a sofrer as consequências, o custo de vida já está a aumentar, e isso traz-nos incertezas, preocupações e ansiedade acerca do nosso futuro. O que é que nos vai acontecer no dia da manhã? O que será do futuro dos nossos filhos? O que será do futuro dos nossos netos? Que mundo é que nós lhes vamos deixar? E como eu falei, isto é mais uma guerra, porque isto não nos deveria de apanhar desprevenidos. Porque se formos ver a história da humanidade, isto é assim desde o início. Depois que Adão pecou, depois que ele desobedeceu a Deus, a terra foi amaldiçoada. E logo uma das consequências desse pecado, dessa desobediência, foi que um dos seus filhos matou outro. Começou logo aí a guerra. E ao longo dos tempos tem sido assim. Conflitos atrás de conflitos, uns regionais, outros mais globais, digamos assim. O ser humano não tem parado. Ao longo da história tem sido sempre assim. E isso provoca-nos essa ansiedade, essa incerteza e essa ânsia, essa preocupação também. E o Senhor Jesus, no tempo que cá esteve entre nós, ele ter-se-á percebido também que os seus discípulos estavam nessa situação de preocupação acerca do futuro. Nós que conhecemos a palavra, sabemos e conhecemos o Sermão da Montanha, em que ele, reunido com os seus discípulos, ele disse: não andeis ansiosos quanto ao comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Buscai antes, há evangelhos que dizem: buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. E ele, apercebendo-se dessa ansiedade que eles estavam a viver, dessa preocupação, o Senhor deu-lhes uma solução. Buscai primeiro o reino de Deus. Isto significa que nós, na nossa vivência diária, no nosso dia-a-dia, nós temos que pôr sempre Deus em primeiro lugar. À frente da nossa vida, do nosso trabalho, das nossas preocupações, das nossas freimas, Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque é isso que a palavra diz. Buscai primeiro, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. E esta solução que o Senhor deu aos seus discípulos, ela mantém-se atual para nós hoje. O Senhor também para hoje, perante as preocupações que nós temos em relação ao nosso futuro, a frase que mais nós ouvimos agora falar, e que se calhar muitos de nós também falamos, é: nós não sabemos onde é que isto vai parar. Nós não temos domínio nenhum sobre a atual situação. E, como falei, apesar de estarmos longe, também vamos sofrer as consequências, já estamos a sofrê-las. O Senhor também hoje nos dá essa solução. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Mas ninguém pode buscar aquilo que não conhece. Ninguém procura aquilo que não conhece. E para buscarmos o reino de Deus, nós temos que saber o que buscar. O que é o reino de Deus? Nós temos que ter conhecimento daquilo que procuramos. E é acerca disso que eu vos quero falar aqui esta tarde um pouco,
partilhar com vocês estes pensamentos e eu peço à Andreia que projete o texto que eu preparei. Romanos 14, 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isto é a palavra de Deus. Isto é o reino de Deus. É este reino que o Senhor Jesus convidou os seus discípulos e nos convida a nós a buscarmos e a procurarmos nos dias de hoje. Primeiro que tudo, este reino, diz a palavra que não é comida nem bebida. Não é um reino físico, um reino material. Não é um reino geográfico, em que tenha um território delimitado por fronteiras, em que tenha uma capital-estado, em que o rei governe daí. Não é um reino físico, nem material. Não é um reino que se veja. Não é palpável. Mas é composto por justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É um reino espiritual. Totalmente espiritual. Futuramente, quando o Senhor vier reinar no milénio, será um reino físico. O Senhor governará a partir de Jerusalém, a capital. E a Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Em 2 Timóteo, podemos ler no capítulo 2, que se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Nós iremos reinar com o Senhor Jesus no milénio. Mas isso é no milénio. Atualmente é um reino espiritual. E é um reino espiritual que tem estas três características. Justiça. Romanos, capítulo 5, no versículo 18 diz assim, eu leio: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, cá está a justiça de Deus, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Por um só ato de justiça. A justiça de Deus manifestou-se, revelou-se na sua plenitude na cruz do Calvário. Foi aí que o Senhor Jesus levando sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, se entregou por nós, derramou todo o seu sangue por nossa causa. E a justiça de Deus que deveria de cair sobre nós foi totalmente completa na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, quando veio e iniciou a sua vida de ministério, aos 30 anos, submeteu-se ao batismo de João, o batismo das águas. E João não queria batizar. E Jesus disse, deixa, por agora, porque é necessário para que se cumpra toda a justiça. O Senhor Jesus Cristo, ao se submeter ao batismo das águas, que era um batismo para a remissão dos pecados, e ele, não tendo pecado, assumiu-se como pecador. Assumiu o nosso lugar. A Bíblia diz-nos que Jesus em tudo foi tentado como os homens, porém nunca pecando. Ele não tinha pecados. E ele, ao submeter-se às águas do batismo de João, ele assumiu-se como um pecador. Assumiu-se culpado do nosso pecado. Depois, mais tarde, ele foi condenado e houve uma sentença. Crucificam-o. Sentença de morte. E depois houve a execução da sentença. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós. E foi feita toda a justiça. Foi consumada toda a justiça. A justiça que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E nós hoje temos acesso ao Pai, temos acesso à salvação, não por nossos meios, não por nossos métodos, não por nossos méritos, mas só única e exclusivamente
porque Jesus, no Calvário, sofreu por nós. E nós, semana após semana, mês após mês, ano após ano, pregamos esta mensagem do Evangelho. Porque esta mensagem é o núcleo central do Evangelho. A mensagem da cruz é o cerne do Evangelho. Sem a cruz não há Evangelho, não há boa nova. E, como Paulo dizia em Filipenses, não me aborreço de vos falar sempre as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Ele falava sempre as mesmas coisas. E nós aqui, constantemente, falamos as mesmas coisas. É fundamental para cada um de nós apoderar-se, assenhorar-se desta justiça de Deus, ir à procura dela, buscá-la, buscar a salvação. Porque nós vemos como estão as coisas, nós vemos como está o mundo e nós não sabemos que tempo é que estaremos cá. Cada um de nós não tem poder para acrescentar um côvado à sua vida, que seja. Não temos poder absolutamente nenhum. E esta segurança que nós temos de sabermos que, ou por partida ou por arrebatamento, quando formos deste mundo, nós estaremos com o Senhor, esta segurança ninguém nos pode tirar. Ninguém nos pode tirar isto, porque é uma promessa de Deus. E o apelo que é feito constantemente é para que, se está aqui alguém que ainda não tenha buscado esta justiça, que ainda não se tenha apoderado desta justiça, que o faça o mais rápido possível. É que só temos dois caminhos: o caminho da condenação ou o caminho da salvação. É o que lemos, o que vimos agora neste texto que acabamos de ler. Pois assim, por um só homem, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos para a condenação. Por causa do pecado de Adão, da desobediência de Adão, veio a condenação a todos nós. E isso está garantido a todos. Para alguém ser condenado, não precisa fazer nada. Basta estar quietinho e fica condenado. Mas para sair dessa condenação, para passar da morte para a vida, é necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça que foi totalmente revelada na cruz do Calvário. Mas justiça e paz. Romanos 12, eu leio. Diz-nos assim no versículo 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, no que depender de nós, tende paz com todos os homens. Devemos buscar esta paz. Devemos, cada um de nós, de contribuir para a paz no mundo. Hoje, tem-se assistido tentativas, as nações têm feito tentativas de resolver este conflito através de negociações de paz. Não tem sido possível. Basta lá saber porquê, mas não tem sido possível. E nós que estamos longe do conflito, nós sentimos-nos impotentes para a sua resolução. Não temos capacidades. E pensamos que isso é uma coisa lá dos governantes, dos presidentes, das grandes nações, que têm que tratar disso. Mas nós, cada um de nós, tem o dever e a obrigação de contribuir
para a construção deste edifício, que é a paz. Por pouco que seja, mas tem essa obrigação. Porque a Bíblia diz-nos, no que depender de vós, no que for possível, e no que depender de vós, tendo paz com todos os homens. O apóstolo Paulo apercebeu-se que a igreja em Corinto estavam em conflito uns com os outros. O povo da igreja em Corinto, os irmãos da igreja em Corinto. Havia irmãos que tinham negócios e por coisas mínimas não hesitavam em levar o irmão a tribunal. E ele, vendo aquilo, alertou-os que isso só por si já era um facto vergonhoso. Um irmão, por coisas mínimas, levar outro a tribunal a juiz. E então ele perguntou, não há entre vós homens sábios que julguem as vossas causas? Não há nenhum sequer assim que tenha um bocadinho, 2 dedos de testa, que medeia a vossa negociação e resolva o problema? É preciso ir para tribunal por coisas mínimas. E depois ele perguntou, por que não sofreis o dano? Por que não sofreis a injustiça? Aqueles irmãos que tinham razões de queixa do outro, o Senhor perguntou-lhes, mas vós isso para tribunal é necessário? Por que é que vós não sofreis o dano? Por coisas mínimas. Ir ao juiz. Aguentem-se. Suportem-se uns aos outros. E nós apoderamos-nos desta paz. Nós estamos a contribuir para a paz no mundo. Porque, por pouquinho que seja, se cada um de nós cumprir o que está na palavra, o mundo seria totalmente diferente. Podemos pensar que aquilo que eu faço não tem repercussão nenhuma. Mas tem. E ontem, acho que foi ontem, eu vi um post no Facebook de um irmão na fé que nós conhecemos, de Algeriz, o pastor da igreja de Algeriz, o Carlos Oliveira, em que ele colocou uma história do colibri. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ler. Colibri ou beija-flor. É um pássaro pequenino que voa muito rápido. E ele andava na floresta e apercebeu-se de uma pequena fogueira. E ele mal viu a fogueira, o que é que ele fez? Foi ao rio, encheu o bico cheio de água e vinha e largava as gotinhas de água para apagar a fogueira. Só que as gotas não chegavam sequer à fogueira. Mas ele andou naquela azáfama sempre para trás e para a frente, a tentar apagar a fogueira. Os outros animais da floresta, vendo aquilo, vendo que ele não estava a conseguir, que era inglório o seu esforço, disseram-lhe, mas para que continuas? Tu não vais conseguir apagar a fogueira. É em vão que estás a fazer. E ele disse-lhes, pois, mas eu estou a fazer a minha obrigação. Eu estou a fazer aquilo que me compete. Claro que se os outros animais também fizessem a sua obrigação, se o resto das aves se juntassem todas e fossem ao rio e cada uma trouxesse uma gota e largassem, já eram muitas gotas, já era uma chuvada. Se calhar apagavam a fogueira. Mas um só, apesar de ele ver que não estava a conseguir, e ele tentou fazer a parte dele. E é isso que o Senhor nos pede, que cada um de nós, naquilo que nos diz respeito, contribua para a paz no mundo. Não só aqui na igreja, se calhar aqui é mais fácil, mas lá fora. Quantos conflitos não seriam evitados na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, se nós sofrêssemos o dano, se sofrêssemos a injustiça, se nós tolerássemos os mais fracos, como diz Paulo, que nós devemos tolerar a fraqueza dos mais fracos, quantos conflitos não seriam evitados?
por uma gotinha só que nos compete largar. Um bocadinho só que cada um de nós tem que fazer. O mundo seria totalmente diferente. Se calhar não teríamos este conflito e outros que aconteceram. Mas o ser humano é assim. Nós somos assim. Mas Deus alerta-nos. E Deus dá-nos a sua palavra. E insta-nos. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. E o resto vos será acrescentado. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos com o dia da manhã. O dia da manhã trará os seus males. O dia da manhã nós não conhecemos o que é que vai acontecer. Não vamos sofrer por antecipação. Devemos ser prudentes. Devemos ser prevenidos acerca do dia da manhã. Mas não preocupados. Pelo menos não preocupados em demasia, porque nós não controlamos o dia da manhã. Devemos sofrer o agravo, sofrer o dano, sofrer a injustiça. E porque somos mais fortes, devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. O reino de Deus é justiça, a justiça que vem de Deus, revelada no Calvário, é paz e é alegria no Espírito Santo. É espiritual. O crente deve procurar alegria. Deve procurar viver em alegria. Mas o crente não tem que viver sempre alegre. Nós somos humanos. E nós, mediante perdas que sofremos, mediante situações que vêm à nossa vida, mediante aquilo que acontece aos nossos adquiridos, ao nosso grupo familiar mais próximo, ao nosso grupo de amigos, é natural nós nos entristecermos. E é legítimo nós nos entristecermos. O Senhor Jesus entristeceu-se. No jardim de Getsemane, ele estava com uma tristeza até à morte. E ele pediu ao Pai que o livrasse daquela tristeza. E ele temia morrer naquele sítio, antes de ir à cruz. Nós vemos na palavra outros exemplos de grandes homens de Deus que andavam tristes. E ao contrário até de que se diz para aí, alguns tinham depressões. Se nós formos a ver bem a história do rei David, nós vemos que ele também sofreu depressão. É normal o crente andar triste. Perante as situações que vêm à nossa vida, é perfeitamente normal e é perfeitamente legítimo. Mas, por outro lado, a Bíblia diz-nos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem sempre. As coisas vêm à nossa vida e podem nos abater, mas não nos destruir. Podem nos derrubar, mas nós levantamos. E levantamos porque nós sabemos e temos a alegria de sabermos a quem pertencemos. Nós temos a alegria de sabermos que buscamos o reino de Deus e que participamos no reino de Deus, proclamando a palavra, falando do Senhor aos nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, ajudando na obra do Senhor, seja financeiramente, seja agora, nesta situação, arranjando alojamento para os que necessitam, seja doando bens para os que necessitam. Nós estamos a participar no reino. E isso deve-nos provocar alegria. Isso deve-nos trazer alegria ao nosso coração. Mesmo em alguns momentos que isso seja provocado pela tristeza de vermos o que está a acontecer. Mas nós sentirmos úteis no reino deve-nos provocar alegria. E nós devemos buscar esta alegria.
Nós devemos saber e ter a certeza a quem pertencemos. E somos perseguidos, mas não desamparados. O Senhor diz que nunca nos deixará nem nos desamparará. Abatidos, mas não destruídos. Nós sabemos que o nosso Rei é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Nós sabemos que somos dele. E tudo aquilo que vier à nossa vida pode momentaneamente nos provocar o choro. Mas nós sabemos que a alegria vem pela manhã. Justiça, paz e alegria no espírito. É um reino espiritual. Devemos também de nos preocuparmos em buscarmos este reino a cada momento da nossa vida. Mediante as situações que nos surjam, sabermos que devemos buscar este reino. E isso nos basta. Isso nos chega. Nós não precisamos de mais nada, nem de mais ninguém. Nós temos o Senhor. E a Bíblia diz-nos, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Isso chega-nos. E eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu vi a semana passada na televisão, que me deixou triste, porque não pensei que isso ainda acontecesse. Eu estava no sábado passado, que faz uns 8 dias, estava em casa, estava a fazer um trabalho e tinha a televisão ligada, naquele que é o melhor canal da televisão portuguesa, que é o Porto Canal, aconselho a que vejo. E passou a dada altura um bloco de informação regional, notícias regionais. E deu uma reportagem sobre um mosteiro que existe na Serra d'Arga, lá no Minho, perto de Caminha, ou pertence ao concelho de Caminha. Um mosteiro que está no cimo do monte, tem uma capela pequenina, e esse mosteiro é consagrado a São João Batista. E todos os anos há uma grande romaria, as pessoas vão lá para cima para o monte, fazem uma romaria, e muitos vão lá para buscar as bênçãos e outros para agradecer as bênçãos. E o que é que eles têm que fazer? Chegam lá, têm que dar 3 voltas à capela, não sei porque 3, não explicaram, podiam ser 30, mas são 3, e depois têm que dar 2 esmolas, uma para o santo e outra para o diabo. Sabiam disso? A religião católica apostólica romana permite isso. Dá uma esmola para o santo, o que já de si é grave, é uma abominação ao Senhor porque é idolatria, e como se isso fosse pouco, pode o santo não satisfazer as suas necessidades, pode o santo estar a dormir e não atender aos seus pedidos, e então eles, pelo sim, pelo não, a gente é melhor dar-se bem com um e com o outro, vai também uma esmolinha para o diabo. E eu ouvi aquilo, e aquilo deixou-me assim triste e revoltado simultaneamente. E eu fui, tirei uma fotografiazinha à televisão e criei um post no Facebook para ver se chega lá a quem de direito. O nosso irmão Duarte Casmarrinha viu aquilo e respondeu-me. Diz ele, a religião permite isso porque eles ficam com a esmola do santo e ficam com a esmola do diabo. Ele, com a habitual ironia que o caracteriza, respondeu-me assim e deu-me riso. Depois deu o padre, que é responsável por essa capela, a falar, e ele todo orgulhoso porque é uma romaria muito participada, quando há festa lá ao santo, vem gente de todo lado e que não necessita sequer de criar cartazes a anunciar a festa, porque as pessoas já sabem, já têm marcado e vão lá e levam ofertas e tudo. No entanto, acerca dessa tradição, se é que lhe chamam, desse ato, ele não disse nem uma palavra. Nada. E o povo anda enganado. Anda atrás de santos e santinhos,
anda atrás de A, de B e de C, vão aqui, ali e acolá, e chega-se ao fim, não sabem qual o seu destino, vivem na ignorância e vivem na condenação. Mas nós os que somos do Senhor, nós temos esta alegria de sabermos que venha o que vier à nossa vida, aconteça o que acontecer, nós não temos que ir dar esmolas a ninguém. Não temos que ir fazer romarias a lado nenhum. Nós basta-nos buscar o reino de Deus, justiça, paz e alegria, e isso a nós nos basta. Para nós chega. Não é necessário mais nada. É suficiente. Cristo pode salvar perfeitamente, outras versões dizem suficientemente, todos aqueles que por Ele se chegam a Deus. E isso para nós nos basta. O Senhor os abençoe.